Fala galerinha, a gente está aqui fazendo um segundo vídeo para complementar o primeiro vídeo da chamada Escola de Frankfurt, né? É a partir de tudo aquilo que eu comentei com vocês, que a gente discutiu no vídeo passado, que surge o conceito de indústria cultural, beleza? Certo? Ou seja, a indústria numa produção em massa de uma certa cultura, beleza? A gente tem que lembrar que esse século XX é o século do surgimento do fenômeno das massas, né? Isso só foi possível por causa da grande concentração de pessoas em grandes cidades e ao mesmo tempo a gente tem, né, os meios de comunicação de massas, né? Porque as revistas, as novelas, por mais que elas ficassem mais baratas e a sua impressão mais rápida, grande parte da população é analfabeta. É com o surgimento do rádio, né, e da própria propaganda, né, com o outdoor. E aí você sabe que o outdoor, eu brinco com vocês quando vocês fazem slides, colocam muito texto, isso é totalmente errado, né? O que tem que ter no slide? A imagem, né? O que tem que chamar a atenção? A imagem, beleza? Então, a indústria da propaganda e do marketing surgindo devido aos meios de comunicação de massas e o surgimento das massas populares urbanas. E você começa a produzir cultura em massa, ou seja, em larga escala, certo? Né? Daí surgindo a ideia de indústria cultural, ou seja, o objetivo dessa indústria é atingir o grande público com o objetivo naturalmente de lucro, beleza? Lucratividade. Lógico que quando você tem um regime totalitário, né? Porque você pode pensar assim, bem, mas eu entendo essa ideia da utilização da cultura para dominação. A gente já estudou isso, por exemplo, em várias ditaduras, Álvaro. Então, quando eles falam isso do fascismo e do nazismo, eu entendo naturalmente, não, com certeza é isso. Né? Você produz uma determinada cultura tentando controlar as massas, mas perceba, quando você quer controlar as massas, é porque você quer na realidade fazer o quê? Você quer às vezes simplesmente manipular, entreter as massas e evitar que essas massas populares façam uma reflexão mais profunda do que está à sua volta, entendeu? Beleza? Isso não acontece só em regimes totalitários, isso acontece justamente no regime que nós vivemos atualmente, entendeu? Ou seja, esses caras, eles viveram a Alemanha nazista, pô. Aí eles precisaram fugir, entendeu? Horkheimer e Adorno. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles perceberam que tudo aquilo que eles estavam estudando na Europa, em termos de indústria cultural e tal, e continuaram os estudos deles, né? E perceberam que lá nos Estados Unidos, com o regime liberal-democrático, acontecia a mesma coisa. Ou seja, você produz cultura com o objetivo de entreter, com o objetivo de alienar, com o objetivo de controlar, correto? Esse é o objetivo. O objetivo, na realidade, é evitar que se faça o quê? Uma reflexão mais profunda. É aí que eu citei para vocês aquele livro do Walter Benjamin, né? A obra de arte na era de sua produtividade técnica. Salvo engano, é esse livro do Walter Benjamin. Ali no livro do Walter Benjamin, ele vai justamente falar dessa indústria e dessa cultura de massas, e ele vai falar basicamente do que? Da perda da qualidade, né, da arte, né, da perda da qualidade da cultura. Porque num primeiro momento, lembra que eu expliquei para vocês, o artista ele tinha uma aura e ele produzia algo único, beleza? Só que a indústria cultural, a indústria de massas, né, ela agora produz para consumo, de uma forma cada vez mais repetitiva e constante, o que vai fazendo com que, e aí veja que são dois conceitos fundamentais, tá bom? Peço muita atenção para vocês. O que o Walter Benjamin e o Adorno e o Horkheimer eles vão desenvolver, eles vão dizer basicamente o seguinte, é que no século XX, no processo de
massificação da cultura, né? O que vai acontecer é que a razão vital ou razão crítica, olha o que eles vão chamar, a aura do Walter Benjamin, eles vão renomear. Eles vão dizer que a razão, né, vital ou razão crítica, ela vai dar lugar a uma razão instrumental ou razão técnica. Essa razão instrumental ou técnica é a razão, é o método que se utiliza para produzir em massa de forma repetitiva e superficial, beleza? Levando a um processo de entretenimento, levando a um processo de satisfação, beleza? O homem se satisfaz, e aqui é o que é interessante, porque a razão, né, a razão mais pura, ou a razão vital, ou a razão crítica, ela não está ali apenas para satisfazer o homem, ela está ali para incomodar o homem, né? Não é possível que você olhe a realidade a qual vivemos, no número de desemprego, pessoas passando fome, guerra, analfabetos e desgraça da humanidade, e você não se sinta incomodado. Ou seja, a razão crítica, né? A razão reflexiva, vamos dizer assim, a razão vital, né? Segundo Adorno e Horkheimer, ela está ali para trazer, às vezes, incômodo. Só que essa razão, ela não traz lucro. E aí o que acaba acontecendo? Essa razão, ela acaba sendo substituída, né, pelo que se chama razão técnica ou razão instrumental, beleza, de uma indústria cada vez mais massificada, onde você perde criatividade, beleza? Você perde profundidade, certo? Você perde reflexão, tá? E você ganha, né? Você ganha, no caso, o entretenimento, a repetição, o vazio e a alienação, correto? E todos esses elementos somatizados geram o grande objetivo dessa racionalidade da indústria cultural: lucro, beleza? Tá? Então essa indústria, ela vai gerar um processo de alienação e de aceitação dentro de um processo que a gente pode chamar de, anote, inércia social, tá? Ou simplesmente anestesia social, tá? Se você quer outros termos mais interessantes para o processo de alienação, beleza? Daí você acaba tendo um fenômeno conhecido como o fenômeno do ouvido preguiçoso, correto? Ou seja, você vai simplesmente apreciar, porque você gosta, sem reflexão nenhuma. Ou seja, você vai literalmente aceitar tudo que está sendo colocado, né? Porque você não reflete sobre aquilo que lhe é colocado. Ok, galerinha? Tá? O último vídeo aí de indústria cultural. Beijo no coração. Espero ver vocês daqui a uma semana, tá bom? Valeu, galera. Escola de Frankfurt na veia.